De gentileza é dar um sorriso com a pureza de quem granjeia amigos. Superar barreiras é crescer com a vitória e as lições inteiras ficarem na memória. Quem se ocupa ao estender a mão não se oculta e afasta a solidão. Viver é ter coragem de a si mesmo vencer, conquistando a passagem para um novo amanhecer. E nessa viagem, depois que o sol nascer, levando na bagagem o amor plantado no ser. De gentileza é dar um sorriso com a pureza de quem granjeia amigos. Superar barreiras é crescer com a vitória e as lições inteiras ficarem na memória. Quem se ocupa ao estender a mão não se oculta e afasta a solidão. Viver é ter coragem de a si mesmo vencer, conquistando a passagem para um novo amanhecer. E nessa viagem, depois que o sol nascer, levando na bagagem o amor plantado no ser. Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos, Senhor Jesus, nesta noite de reunião espírita, reunião pública, na Casa Espírita Irmão Áureo, pedindo por misericórdia, Senhor. Dirija, Senhor, a nossa reunião da noite, que a espiritualidade amiga possa interceder por nós, junto a Deus, o Criador, que nós possamos receber tudo que aqui viemos buscar. Lenitivo para nossas dores, o consolo para nossas aflições, esclarecimento para nossas dúvidas, que possamos obter tudo esta noite, Senhor. Que a nossa alma possa ser lavada de todas as imperfeições que são milenares, Senhor Jesus. Podemos melhorar um pouquinho, Senhor Jesus, com esse tratamento espiritual. Ampare e abençoa, Senhor Jesus, todos os trabalhadores da Casa Espírita, todos os nossos irmãos que não conseguiram estar aqui conosco nessa reunião. Receba suas vibrações de amor, Senhor Jesus. Queremos rogar em especial, Mestre amado, para o nosso palestrante da noite, que possa estar sintonizado com a sua mente paternal, para nos falar do seu evangelho, Senhor, dos seus ensinamentos. E abra, Senhor, a nossa compreensão, para que possamos ouvir e colocar em prática em nossas vidas. Mais uma vez rogamos, Mestre,
Dirija os nossos trabalhos da noite e que seja feita sempre a sua vontade, Senhor, antes da nossa. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Que Jesus abençoe a reunião pública desta noite. Os que estão aqui no presencial, na casa do Centro Espírita Irmão Áureo, e quem está aí no Centro Espírita Online Allan Kardec, pelas redes sociais. Jesus abençoe a todos, que possamos ter um bom momento de palestra, de tratamento espiritual. O nosso palestrante da noite, ele terá até às 20h30 para estar explanando, e depois deste momento, nós vamos passar para um momento de perguntas e respostas. Quem está aí no online pode fazer suas perguntas pelos chats das redes sociais, e quem está aqui no presencial, nós temos já uma irmã, uma companheira que está aqui com papel e caneta para receber essas perguntinhas, tudo bem? E após a palestra também, para quem está no online, deixar um recipiente com água para fluidificação das águas. E quem está aqui no presencial, nós teremos o passe no presencial, e quem está no online, o passe virtual, porque a gente sabe que não existe barreiras, né, para o pensamento, para quem tem fé. Então, nós vamos chamar já o nosso palestrante. O tema da noite de hoje é do capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação. O tema é o que é necessário para ser salvo, item 1 a 3. Jesus nos abençoe. Boa noite. O Evangelho é um repositório de claridade para todos nós, né? E cada capítulo que a gente estuda é tão importante para essas decisões que nós temos que tomar no dia a dia em busca da nossa salvação. E hoje o tema é esse: fora da caridade não há salvação, onde nós buscaremos o caminho para a nossa salvação, né? A nossa salvação. Então, o de que precisa o Espírito para se salvar? E aí nós temos aqui a parábola do bom samaritano e o mandamento maior. Nós começamos aqui no Evangelho, o que precisa o Espírito para ser salvo? Nós vamos começar com Cristo, né? Um trecho do Evangelho que está lá em Mateus. Ele fala da separação, né? Do momento do juízo final. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunida diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então aqui ele fala do momento da separação das ovelhas, né? Ele usa até essa analogia com os animais da natureza, né? Então aqui há uma separação do bom e do mal, dos justos e dos injustos. Aqueles que são bons receberão a glória, e aqueles que são maus cairão no sofrimento. Então, nesse momento, Jesus fala do juízo final, né? Através dos seus ensinamentos. Nós
precisamos passar por essas experiências de aprendizados no dia a dia, onde nós passamos por essa etapa deste mundo, né? Deste mundo de provas e expiações. As provas são momentos difíceis que são ligados ao nosso futuro, né? Nós temos que passar por aquelas provas, fortalecendo a nossa alma, que nos habilitará a viver uma vida feliz no futuro. As expiações são também momentos difíceis, mas está ligado ao nosso passado, aos nossos erros, que nós voltamos para expiar e mostrar que nós já superamos essa fase. Então, todas essas duas fases são muito difíceis, né? São difíceis. Mas Jesus nos promete a plenitude, né? Aqueles que serão justos, eles terão a felicidade plena, né? Porque naquela época, reunia-se os doutores da lei para admoestar Jesus, né? Esses doutores da lei eram aqueles que estudavam as escrituras de Moisés e interpretavam para o povo. Então, eles tinham muito conhecimento. E Jesus fala que uma da condição da salvação, né, é a caridade. Ele explica que aqueles que fazem a vontade do Pai, que auxilia o próximo, que está acolhendo, dando condições, auxiliando os seus aqui na terra, ele está fazendo a Deus, né? Ele fala da seguinte forma, vamos até ler aqui para ficar bem mais claro para nós. Senhor, quando ele fala de Jesus, ele fala do juízo final, fazendo uma analogia ao rei. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Então respondeu-lhe o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar? E o rei lhe respondeu: Em verdade digo, todas as vezes que fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Da mesma forma, aqueles que estavam à esquerda começaram a inquirir. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestire, estive doente e no cárcere e não me visitaram. E eles também perguntaram, né? Inquiriram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, ou preso e não te assistimos? E ele responde: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequenos, deixaram de tê-la comigo mesmo. E estes irão para o suplício eterno,
e o justo para a vida eterna. Então, a vida eterna é essa plenitude. A plenitude é você estar pleno, na consciência tranquila. Então, essa plenitude, essa vida eterna, ela se traduz na felicidade. É aquilo que todos nós buscamos. E nosso objetivo é esse: alcançarmos essa vida eterna, essa felicidade, a plenitude com Deus, né? Para que nós possamos fazer jus a estarmos na vida eterna, né? Mas aí os doutores da lei ainda perguntaram para ele, né? Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Essa felicidade, né? E Jesus respondeu: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Esses doutores da lei estudavam a lei, então eles sabiam, né? E eles responderam: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Faze isso e terás a felicidade, né? Mas aí ele ainda perguntou, né, a dúvida: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história do samaritano, né? O samaritano era tido pessoas de má índole, evitava até de falar no seu nome. Aqueles que andavam com ele também não eram bem vistos. E Jesus conta a história daquele ser que estava caído na beira da estrada, e lá vem um sacerdote andando. E o sacerdote era tido também como um estudioso da lei, que entendia as leis, né? E ele passa próximo daquele caído, vira o rosto e continua. Depois vem um levita. O levita era tido como um assistente do sacerdote, né? De muito conhecimento, de respeito. E ele também olha, vê e passa adiante. Mas logo depois vem o samaritano, que era tido como pessoa ruim, e ele sente compaixão daquele doente. Então ele aproxima, cuida das feridas, leva ele, pega um dinheiro e deixa na pensão, ordenando ao dono da pensão que o cuidasse e desse toda a assistência, que aquele dinheiro era para que ele pudesse cuidar daquele doente. E aí Jesus pergunta, devolve a pergunta novamente ao doutor da lei, né? Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. O samaritano era tão mal visto que até o doutor da lei não quis falar o nome, né? Chamou ele de aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus falou: ide e fazei o mesmo. Então, Jesus nos dá uma condição para a nossa felicidade, que é a caridade. A caridade é o bem em ação, é a realização de tudo aquilo que o amor nos traz, né? É materializar essas ações. Então, toda a moral de Jesus se resume nessa prática da caridade. Quando nós falamos
da felicidade plena, dessa busca da felicidade, nós temos que buscar essa harmonia, né? O mundo hoje, nós notamos uma busca constante pela espiritualização, né? A humanidade quer, necessita e precisa entender esses desígnios que explica a existência de Deus. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que nós busquemos uma harmonia, né? Então, a caridade é auxiliar o próximo. É aquele que precisa naquele momento. É aquele que está necessitado de auxílio. Um auxílio de um conselho, de um abraço, de um conforto, de uma palavra. Às vezes essa necessidade, ela vem como uma agressão, né? As pessoas vêm, não sabem, ela não dá conta de demonstrar a necessidade e vem com palavras agressivas. Então aí nós temos que exercitar a caridade. E o que é a caridade? Quando pergunta aos espíritos o que é caridade, ele nos responde: benevolência, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Então aí resume o que é a caridade. É benevolência. É nós fazermos o bem. É nós auxiliarmos. E nós sermos indulgentes com a falta alheia. Nós não julgarmos, né? Mas entendermos a fraqueza da criatura humana, que está ali passando por um processo de aprendizado, né? Então aí nós vamos conseguir exercitar a caridade, fazendo o bem, sendo indulgente, não julgando as pessoas e perdoando as faltas. E aí nós encontraremos a tão almejada felicidade, a plenitude, a vida eterna, que é a felicidade, para que nós possamos conseguir isso. Mas o que nos falta? Nos falta a decisão. Porque nós já temos todos o conhecimento gravado no nosso consciente do que é certo e do que é o errado. Só falta a decisão que nós devemos seguir. E para isso nós temos que estarmos vigilantes a todo instante. Porque as tentações vêm devagarinho. Ela vai aumentando, aumentando, e aí nós vamos testando a nossa resistência até quando ela ultrapassa a capacidade que nós temos de resistir. Então nós temos que fugir das tentações. E para que nós possamos fugir das tentações, nós precisamos estar em harmonia com Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus, que é a nossa consciência. Para isso, nós precisamos estarmos tranquilos, harmonizados, buscando os locais que favorecem essa harmonia, buscando ações, palavras, pensamentos, leitura, até mesmo a nossa diversão. Diversões saudáveis, que edificam a nossa alma. Se nós cairmos e deixarmos ser levados por esses pensamentos doentios que se abatem na humanidade, nós caímos nas reclamações, na falta de esperança e nas complicações que nos levam a tomar
essas medicações para controlar as nossas emoções, porque nós estamos doentes da alma. Mas nós temos que ter essa decisão, essa coragem de enfrentar as nossas provas e as nossas expiações. Jesus demonstra nessa passagem evangélica o momento do juízo final, onde nós deixaremos do mundo de provas e expiações, que são essas provas e expiações difíceis, e nós entraremos no mundo de regeneração, um mundo melhor, onde nós já possamos compreender e entender e enxergar essa felicidade tão almejada por todos nós, né? E aí nos falta a coragem. E eu lembro de uma pequena história de um animal que habita, um animal forte, que habita aquelas regiões frias, né? Aquelas regiões de neve, biçal, que bichão parecendo um boi, né? É o único animal que enfrenta a tempestade, né? Que quando a tempestade vem, ele indistintivamente, ele enfrenta, vai de frente à tempestade. Porque ele imagina que enfrentando aquela tempestade, por mais difícil que seja os momentos que ele passará, mas encontrará o caminho mais rápido de sair dela. Enquanto todos fogem e continuam na tempestade, né? E ele tem a coragem de enfrentar, nos dando um exemplo para todos nós, que diante da dificuldade nós temos que enfrentá-las com coragem. Vai ser mais difícil, vai ser doído, mas é rápido, nós estaremos passando por ela, né? Aprendendo com a natureza que nos ensina de modo bem claro uma forma que nós devemos ter de exercitar a nossa fé. Tudo que acontece é do conhecimento de Deus. Nenhuma folha da árvore cai sem o consentimento de Deus. Então, nós estamos em boas mãos. O nosso planeta é governado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse planeta é como se fosse um barco. E quem está no leme, o capitão do barco, é Jesus Cristo. Então, nós não precisamos ter medo. Nós estamos em boas mãos. O mundo não está perdido. Ele sabe bem para onde que ele está nos levando. Nós só precisamos é ter a coragem de enfrentar os nossos medos, as nossas dificuldades e atravessarmos o mais rápido possível as tempestades que nós mesmos criamos com os nossos erros. A nossa força, a nossa coragem nos tornará apto a entrar nessa vida plena, na vida de felicidade. Que Deus nos abençoe e que o amor da Mãe Santíssima possa cobrir todos nós, abençoando os nossos lares. Que assim seja. Então, nós agradecemos o nosso palestrante da noite, o Danilo. Eu não falei o nome dele no começo, peço desculpas. Da Casa Espírita, né, do Centro Espírita Anália Franco, aqui de Goiânia. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, colaborando, refletindo sobre o Evangelho conosco. E nós vamos passar agora para um outro momento das perguntas, das respostas. E pedimos para os médiuns que estão à disposição para encaminharem para suas atividades. Temos alguma pergunta? Não? Nós não tivemos nenhuma pergunta aqui no virtual, no online, e nenhuma aqui do presencial. Mas podemos
refletir em algumas passagens que o Danilo colocou aqui para nós, muito esclarecedoras, a questão da caridade, né? Por que no mundo, né, tanta gente passando fome, por exemplo, seria por falta de comida? Não é por falta de comida, né? A terra ela produz o suficiente para todos se alimentarem, mas há a falta de caridade para com o outro, a ganância, o egoísmo. Então, são pontos que a gente começa a pensar, né? Porque de tanto sofrimento que poderia ser muito amenizado se nós fôssemos mais caridosos. Nós estamos aprendendo, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos aprendendo, e precisamos despertar esse sentimento, fazer ele crescer em nós, a vontade de servir, a vontade de ajudar uns aos outros, seja com uma palavra amiga, seja escutando aquele irmão que, como disse o Danilo, está proferindo ali aquelas palavras ofensivas, mas até por falta, por ignorância, por falta de conhecimento, de saber se expressar melhor. Então, a gente saiba exercitar também essa caridade moral, não só a material. Nós temos muitas dificuldades, muitas, partindo daqui mesmo, de quem está falando. Então, nós precisamos avaliar o quanto que a gente ainda pode se esforçar um pouco mais, né? Com os nossos entes queridos, com aqueles que não estão tão próximos, mas estão passando pela nossa vida, seja no trânsito, no trabalho. Como que eu posso exercitar um pouco mais, fazer um pouco mais de esforço para ser melhor com aquela pessoa que ainda necessita de uma ajuda, de algo de mim, né? Então, só uma reflexão para a gente, já que não houve perguntas. Apareceu uma. Da Terezinha Giacomini. Fora da caridade não há salvação. Fale como podemos fazer a caridade, mesmo não tendo material para oferecer. Então, nós já falamos aqui um pouquinho. Às vezes, a pessoa... Oi? Ah, tá. Sim, ela mandou antes de falar, mas só reforçando que há várias maneiras da gente fazer, ouvindo, tendo paciência, perdoando. Esse exercício ele exige muito mais de nós do que o material. Porque o material, se eu tiver o dinheiro, eu vou lá, compro uma cesta, mando lá para aquela casa, é bem mais fácil de fazer. Agora esse, né, de se esforçar para ouvir, de falar uma palavra, de se calar, silenciar, esse nos custa, porque bate no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Então, praticar, né, essa caridade moral, ela exige de nós, e nós precisamos nos esforçarmos para que ela aconteça cada vez mais na nossa vida. Hoje eu não consegui calar por conta daquela injúria, aquela calúnia, mas amanhã é um dia de cada vez, né, Danilo? Eu vou pedir para o seu Stalin para comentar uns 2 minutinhos aqui também. Então, essa é a oportunidade que eu recebo por caridade, não por merecimento meu. Se fosse por merecimento, ainda não tenho essa condição.
Mas o Evangelho coloca para nós que não existe ninguém tão pobre que não possa oferecer alguma coisa. E ninguém tão rico que não possa receber alguma coisa. Essa é a condição da caridade. Quando aquelas pessoas que não aceitam de maneira nenhuma a nossa ajuda, como nós podemos auxiliá-lo? Então nós ficamos pensando, mas ele não aceita. Nem o que eu vou falar com ele, uma evangelização, nada. Chama-se prece. Todos nós podemos fazer uma prece para o próximo. O que é prece? É você fazer um trabalho intercessório. Aquilo que a Mãe Maria Santíssima vive fazendo para nós, intercedendo por nós junto a Deus, o Criador. Então isso é uma caridade moral. Faça prece, para que ele possa ter luz, possa iluminá-lo. Mesmo ele não aceitando a sua ajuda de maneira nenhuma, nem a sua presença, isso não importa. Ele vai receber alguma coisa de você. Obrigada, seu Stalin. Vou deixar mais uns 2 minutinhos aqui para o Danilo fazer as considerações finais, já que não teve perguntas. É uma das coisas que a caridade, né, ela é contrária ao orgulho e ao egoísmo. Então, nós exercitamos essa caridade e nós temos um trabalho muito importante, né, que é realizado, um trabalho de caridade, de visita aos lares, que se chama Campanha de Fraternidade Alta de Souza, né? A Campanha de Fraternidade Alta de Souza são os trabalhadores que se reúnem no domingo e saem levando uma mensagem de consolo aos lares, levando esse conforto e também convidando aquele lar para que possa auxiliar, doando alimento, roupas para aquelas que são necessitadas, né? Então, esse trabalho é um trabalho de muita caridade, porque você está exercitando a humildade e que é combater o orgulho e o egoísmo. Você bater na porta, às vezes é mal recebido, né? E você está ali em nome de Jesus, né? Então, existe várias formas de nós fazermos a caridade. E isso é uma coisa constante na nossa vida, né? É perdoando. E o próximo, mais próximo que nós temos é nós mesmos, né? Então nós temos que aprender a nos perdoar, a amar a nós mesmos e confiar em nós, que nós somos a pessoa mais importante para Deus. Deus confia em nós e nos dá a oportunidade de vencermos. Então nós temos que realmente lutar e aproveitar todas as oportunidades, né? Nós estamos hoje passando por uma experiência material, mas nós somos seres espirituais. E o nosso lar é o universo. É o universo, né? Então, se nós temos essa compreensão da grandeza de Deus e do amor de Deus para conosco, nós vamos vencer as nossas dificuldades, os nossos medos e vamos enfrentar as tempestades do dia a dia com a cabeça erguida. E logo, logo, nós encontraremos a vida plena, a felicidade. Mais uma vez, obrigada. Nós estamos agora já finalizando esse momento de perguntas e respostas. Nós vamos pedir para quem está no virtual, no online, para pegar o seu recipiente com água, para ser fluidificada, que nós vamos passar pelo tratamento espiritual, onde será passado um vídeo, e a reunião pública termina com a prece do próprio tratamento. Então, que Jesus abençoe a todos, possamos nos encontrar aí na próxima terça-feira. Boa noite.
Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
aproximando.